Vamos falar sobre um assunto super importante, um assunto que ainda bem que hoje fala-se bastante e precisamos divulgar ainda mais, porque muita gente está vivendo um relacionamento tóxico, muita gente está adoecendo, muita gente está esquecendo de quem se é. E aí não sabe que existe isso. Entra numa relação e está sendo manipulado, a relação desequilibrada. Às vezes você entra e a pessoa mostra uma coisa e você acredita naquilo e você não consegue enxergar até o outro lado, né? Tem muita gente sofrendo e é por isso que a gente traz esse assunto aqui. A gente vai falar de relacionamento tóxico, entender o que é e como identificar se você está num relacionamento tóxico. A gente conversa hoje com um terapeuta transpessoal maravilhoso, meu amigo querido, William Sanches. Que bom te receber. Gostoso. Ai, que delícia, que saudade. Que gostoso. Também. Bom dar um abraço, né? De você. Também estava, viu? Você demorou para vir. Demorei mesmo, trouxe meu livro novo pra Ai, você. gente, que é ele é Embasta. demais. Olha, esse livro aqui eu amei. Da outra vez você falou dessa capa que eu fiquei encantada. Aliás, você podia Fósforo, né? começar explicando esses fósforos que você falou dele, que eu amei. Esses fósforos é como se fosse aquele padrão negativo que vem vindo na nossa vida. E aí, de repente, você começa a pensar e fala assim, eles não são pra mim. E aí eu tenho coragem de me retirar. Por isso que o subtítulo é O Poder de Pular Fora Quando Nada Mais Me Faz Sentido. E esse tema que a gente vai falar hoje é forte e é exatamente isso. Em mim, basta. Você que tá a fim de dar um basta, presta atenção. Às vezes você nem tá pensando em basta, mas talvez esteja na hora, né? Chega na hora que a gente precisa dar um basta, porque você falou uma coisa importantíssima ali no começo, como sempre, que é falar sobre o assunto. Então agora, ainda bem que está sendo dito reflexões sobre o assunto, vídeos sobre o assunto, pautas sobre o assunto. E esse programa não podia ficar de fora, porque é um programa que toca a alma das pessoas, né? E relacionamento tóxico, às vezes a pessoa passa por ele ou está no relacionamento tóxico sem perceber. Não, e tem gente que nem sabe que existe. Eu me lembro, eu tenho 31 anos de casada, vocês sabem disso, né? E eu já tive várias fases no meu casamento. E o meu começo de casamento não foi nada fácil. Eu tive uma fase e longa em que eu vivi, hoje eu enxergo, um relacionamento tóxico. De ambos os lados, tá? Porque não tem um culpado, às vezes, nisso. Às vezes tem. Às vezes a pessoa tem uma personalidade narcisista e ela é uma pessoa que já está ali preparada para isso. Mas às vezes não. E às vezes o casal acaba caindo nesse ritmo e tem um relacionamento tóxico. Eu vivi um relacionamento tóxico e eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar, mas assim, a possibilidade de que isso existia e que dava para transformar isso, foi lendo uma revista, na época, Elle, nem sei mais se existe essa revista, que eu falei, nossa, mas aí eu não tinha mais informações. Só depois de muito tempo, aprendendo, principalmente aqui, é que eu fui entender que dá para a gente mudar essas histórias, dá para dizer um basta, e não necessariamente sair da relação, mas você muda. Nada muda se você não mudar, não é verdade? A gente precisa mudar e a gente precisa ter coragem, né? Coragem é agir com amor. Então, não é você simplesmente pular fora, falar, chega, peguei minha bolsa e agora vou embora e deixa pra lá. E aí começa um outro e se você fizer isso, não curar, né, essas feridas abertas, você corre um sério risco de você entrar num novo relacionamento e ele ser tóxico novamente e você repetir essa receita. Por quê? Porque a gente não mudou e a gente comunica isso. Então, a primeira lição muito importante que eu acho que a gente tem que olhar para dentro dos relacionamentos é se eu me amo e se eu tenho um relacionamento comigo. Se eu tiver um relacionamento comigo saudável, eu me coloco em primeiro lugar, eu me posiciono, eu expresso aquilo que eu estou sentindo, eu estou comunicando para o outro que eu me amo de um jeito, eu me amo a tal ponto que eu não vou aceitar que você faça outra coisa diferente disso. Sabe o que você estava falando, veio um insight aqui, né? Que você falou assim, a gente tem que se amar de tal modo que a gente não tenha medo de se expressar. E quando a gente está num relacionamento tóxico, é exatamente porque a gente não está se amando, e eu sei disso por experiência própria, a gente não consegue falar o que a gente pensa. A gente fica refém, a gente quer agradar o outro a todo custo. A gente não tem coragem de ser quem a gente é, porque a gente acha que vai ser julgado e que vai ser descartada ou que vai ser mal interpretada. É uma coisa louca.
E é uma ilusão, né? Porque como é libertador depois você entender que tá tudo bem você ser quem olhar você de é. fora, um pouquinho E outra só. pessoa gosta até mais de você, infinitamente mais, e aprende a te respeitar. É interessante como o outro parece que gosta mais de você quando você se expressa. Claro! Porque às vezes a gente não se expressa e não fala aquilo que a gente tem necessidade de falar, de se posicionar, de se colocar, e o outro vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. É até, parece aquela criança com birra que está esperando o pai falar, não, chega, não é mais para você fazer isso, não quero mais que você faça isso, vamos conversar sobre esse assunto. Dá a impressão que é isso. E o tóxico, né? Quando a gente fala alguma coisa tóxica, a gente lembra assim, de algo que faz mal, de uma droga mesmo, que ela vai viciando e a gente não percebe que aquilo está me fazendo mal. E dentro de um relacionamento tóxico, pode ser de homem para mulher, de mulher para homem, não importa, tem dos dois lados. Pode ser até viu, de pai e gente? filho, mãe e filha, pai e mãe. Tio e sobrinho, de irmãos. O relacionamento tóxico. No trabalho. No trabalho, os colegas de trabalho tóxicos, né? E uma coisa que as pessoas devem estar se perguntando assim, mas William, como é que eu faço para identificar se esse meu relacionamento é tóxico? Começa a perceber se o outro sempre se coloca como vítima. E aí ele quer gerar em você uma culpa. Por isso que você falou uma coisa assim, eu não me expresso porque eu tenho medo, eu vou me sentir mal. Porque o outro faz isso com você. Ele cria uma situação, uma atmosfera, né? A atmosfera, aquela energia. Não, agora aqui a gente está numa atmosfera. Então, os americanos falam muito isso, né? Da atmosfera, do espaço, do ambiente que você está. Então, ele cria uma atmosfera para ele sempre ser a vítima. Então, ele chega atrasado e diz assim, eu cheguei atrasado porque essa é a minha visão em cima da hora. Ou seja, a culpa é sua. Né? Então, eu te traí, que você não me dá atenção, que você não me dá amor. Então, é sempre a culpa do outro, né? Então, são coisas muito pesadas que elas não começam assim com uma pedra grande, elas começam com uma pequena fagulha. Lembra que um grande incêndio começa com uma pequena fagulha. Então, se a gente não apagar aquela fagulha que começou mal, falando como você se sente, expressando que aquilo não é para você, por isso que a gente tem namoro, né? Que é para conhecer o outro. Para conhecer o outro, né? E também para se conhecer, porque eu acho que a grande pena é que a gente entra no namoro vidrado naquela paixão e não quer perceber nada e não quer nem ajustar a relação. Porque às vezes a relação precisa de ajuste, né? Por isso que a gente fala que a paixão é cega, será? Porque a gente não vê no outro, né, algumas coisas. Porque a gente fica tão cego que a gente não faz os ajustes, não apara as arestas. Então, de novo, a comunicação é extremamente importante dentro de um relacionamento. E não deixar com que o outro faça com você qualquer coisa. O que é isso, não fazer com você qualquer coisa? Vamos imaginar que ele fique um ano inteiro, porque às vezes a pessoa só vai enxergar quando ela sofreu uma agressão física, por exemplo. Mas a pessoa ficou um ano inteiro ameaçando, falando um ano todo assim, olha, e tratando mal, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Lá no comecinho, na pequena fagulha, antes de começar a ser aquele incêndio, você falar para outra pessoa sobre você. Como que é isso? Como que é esse exercício? Você não vai chegar para o outro e falar, você, quando faz isso, você faz isso. Você está apontando o dedo, falando do outro novamente. Então, você vai usar essa técnica na sua casa aí hoje. Você vai falar assim, sabe como eu me sinto quando você faz isso? Então, senta como eu e você estamos aqui agora e fala assim, olha, Cláudia, sabe como eu me sinto? Quando você fala assim, eu me sinto mal, me sinto triste. E aí você começa a falar de você, não do outro. Esse é um primeiro passo importante. E aí, nesse diálogo, você pode falar assim, fazer uma pergunta-chave também. Eu faço alguma coisa? O que eu faço que você não gosta? E aí o outro vai falar. Então, você chama o outro para um diálogo. Sem celular, sai do celular, desliga qualquer equipamento, chama para um ambiente novo, às vezes. Um ambiente novo pode ser na cozinha, fazendo ali uma comida, chama outra pessoa e conversa com ela num ambiente diferente, que você vai proporcionar que essa outra pessoa olhe para você. E você comunica de uma forma leve, clara, o que não está te fazendo bem. Perfeito. E firme, né? Porque quando fala assim, o que eu faço que você não gosta, não pode ser o que eu faço que você não gosta. Eu vou mudar. Não é calma. isso, né? Aliás, um namoro que eu acho, se eu puder dar um conselho para as meninas, é assim, seja você inteira no namoro. Essa história de que você tem que encantar, seduzir, ser agradável, deixar o cara apaixonado, já era.
se ele quiser gostar de você, ele tem que gostar de você sem máscara, não é verdade? Nós não somos a rede social, né? Então, na rede social tá tudo perfeito, tudo bonitinho. E no dia a dia, não. Você acorda ali, sem a maquiagem, mas mais que isso, mostrando quem você é de verdade. Então, se o outro for se apaixonar por você, vai se apaixonar por quem você é. E tem um detalhe de um relacionamento tóxico que a gente precisa perceber. Sabe um sinal que as pessoas dão muito rápido, assim, já logo no namoro? Essa pessoa é muito boazinha, muito educada, muito até alegre, bem-humorado na frente dos outros. E quando tá só com você, ele é diferente. Então, fique atento, atenta a esses sinais que a pessoa está comunicando, mesmo sem palavras, mas com gestos, com ações, ele está comunicando alguma coisa para você de um futuro relacionamento tóxico que começa a se desenvolver. Então, esteja atento. Ele maltratou o garçom para me defender. A pessoa vai sempre contando uma verdade para si, para aliviar a cabeça, né? Não, ele me maltratou porque teve um dia difícil no trabalho. Olha como a pessoa vai aliviando a mente dela, naturalizando algumas coisas que não são naturais. Então, assim, teve um dia estressante, teve um dia com problema, teve uma discussão pesada lá na reunião, foi lá. Eu não tenho que ser maltratado porque essa pessoa teve alguma coisa. Então, é nessa hora que a gente tem que ir comunicando, né? Agora, você acha que a gente consegue fazer isso se a gente não estiver bem? Porque o que eu penso é que tem uma distância entre a gente saber e conseguir realizar, praticar. Para isso a gente tem que estar inteira, firme, corajosa, né? Um dos grandes relatos das pessoas que ficam num relacionamento tóxico é o medo da solidão. Então, se você não estiver bem com você, sabendo que você é bom para a tua companhia, você é a tua melhor companhia, você fica aceitando qualquer coisa para ter alguém ali com você. Então, eu sempre falo, rodapé para as baratas, você tem que estar 1,5 metro acima do chão, onde ficam os quadros bons, as obras de arte, né? É aí que você tem que estar, você tem que se colocar nesse lugar. Agora, se você está no rodapé, vem qualquer coisa, aí você fica deixando aquela pessoa. E aí usa aquela frase velha que a gente escuta muito, né? Tá ruim com ele, pior sem ele, né? Pois é. São as verdades, de novo, que você vai contando para você. Tem aquelas assim, né? Mas olha, ele é ruim, mas ele me leva para jantar. Ele é ruim, mas ele me deu uns presentes legais, né? Tem isso também. E você falou de que, se comporta bem com todo mundo, mas quando tá sozinho é outra coisa. Mas tem o contrário também, não tem? Daquele cara que... homem ou mulher, porque tem dos dois lados, mas que quer afastar a gente dos amigos e chega lá, é o mal-humorado, não gosta de ninguém e sai falando mal dos seus amigos? Ele começa com uma coisa muito sutil, como, por exemplo, assim, me dá a senha do seu celular. Não, mas por que você quer a senha do meu celular? Peraí, você tem alguma coisa para esconder? Com quem você está falando aí? E, de novo, você vai sair com as suas amigas, mas peraí, eu vou ficar sozinha em casa? Vou ficar sozinha, você vai me deixar aqui? Ou quando você chega, a pessoa fala, tô sem comer até agora, porque não tinha ninguém para aqui para jantar comigo. Então ele começa sempre a jogar, ou ela, né, vou falar, o ser humano, né? Começa sempre a jogar a culpa para você se sentir mal mesmo, se sentir culpado na situação. E aí você... aos poucos vai deixando de fazer, deixando de sair com os amigos, deixando de ter um tempo para você. Como assim? Você vai para academia? Não, mas e eu? Nessa hora eu vou fazer o quê? Eu trabalhei o dia todo, cheguei em casa e você não está aqui para ficar comigo. Então, então o relacionamento tóxico, ele não é uma coisa, um elemento, não é só a agressividade física. O relacionamento tóxico, ele vai sendo preenchido com várias coisinhas que vão acontecendo no dia a dia. Então, peraí, você não quer me dar a senha, por quê? Porque você tem alguma coisa para esconder. Sem perceber, você abre o teu celular, tá dando a senha para o outro. E cadê a tua intimidade? Tua conversa com seus amigos, a piada que só vocês entendem, né? É muito interessante, porque toda vez que a gente cede a um relacionamento tóxico, a gente também comunica uma certa fraqueza, fragilidade para outra pessoa. Você tá frágil, né? Você acabou entrando nessa, mas assim, você vai pra academia e vai me deixar aqui sozinho? Aí, então eu fico. Não! É olhar e falar assim, vou. E já volto. E já volto Tá porque você acredita que ele é forte, que ele é autossuficiente, que ele tem o que fazer, que ele vai ler um livro, que ele vai ver um filme, que ele vai dormir.
Não é você que vai cuidar dele, que ele é frágilzinho. É muito interessante, porque tem os dois lados Você aí. que é frágil, Né? que aceitou. É muito o louco isso. Se a gente aceita, a gente fragiliza o outro. Sim. Tem uma frase que eu aprendi com Amor Exigente, que diz assim, que quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro. Né? Que é o seu amor sem exigência me humilha. Exato. E é isso. Eu digo que nessa vítima de um relacionamento tóxico, sempre tem um soberbo. A pessoa que é vítima de um relacionamento tóxico, ao mesmo tempo que ela é frágil, que ela não se ama, ela tem uma certa soberba de achar que ela dá conta de sofrer. O outro não dá conta do sofrimento. E por isso que ela se humilha. E aí ela fica como aquele tapete pro outro passar, Isso. né? Pisa em mim, que eu aguento ser pisada, mas você não Eu aguenta. deito na lama pra você passar. Só que olha porque que você não louca, pode e o outro sujar. se ofende. Porque no fundo, ele vai falar, eu sou fraco. Porque no fundo, ele sabe que não tá enganando ninguém, né? Nessa hora que ele fala ou ela diz assim, mas você vai pra academia e vai me deixar, é uma hora ótima para você dizer assim, eu preciso desse tempo para mim e você também fica com tempo para você. Porque se a gente não tiver um tempo pra gente, como é que você pode dar um tempo de qualidade pro outro, né? Porque eu uso muito a frase, né? Eu me amo e tá tudo bem. Até vim com ela estampada no peito. Deixa eu ver, aqui, abre ó. aí. Eu me amo, está tudo bem, ó. Por quê? Eu me amo, está tudo bem. Porque eu me amo, eu me coloco no melhor. Que eu falei assim, hoje nós vamos falar de relacionamento tóxico e nada como eu me amar. Eu me amo e tá tudo bem. A gente não tem que ter medo do julgamento dos outros. Às vezes fica assim, não, eu vou comunicar para minha família que o meu namoro terminou. O que vão falar de mim? Que eu não dei certo, que eu não consigo ir para frente com relacionamento nenhum. Então, às vezes, prefere ficar dentro de um relacionamento doentio do que encarar os fatos e comunicar às outras pessoas com verdade. Olha, eu percebi que a gente tem valores diferentes, os nossos valores não estão batendo, então a gente decidiu cada um ir para um caminho. Ótimo. E tá tudo bem, né? Porque Não precisa sair correndo atrás de outra pessoa. E mulher, né? tem uma coisa muito assim, né? De achar que tem que estar, né? Tem que ter o príncipe encantado. A receitinha de felicidade, né? Não é bem por aí, né? Não é a receitinha que vai me trazer a felicidade. Sou eu que, estando feliz, entro num relacionamento para compartilhar a felicidade para o outro. E você vê aquela frase, você vai me fazer feliz? Então... Olha o peso que você coloca no colo do outro. Você vai me fazer, você vai cuidar de mim. Você vai cuidar de mim. É triste e às vezes a gente se coloca nessa posição. Ai, eu quero ser cuidada. Não, eu acho que a gente não pode nem ser 8 nem 80, né? Eu acho que tem uma parceria legal aí na relação, ambos cuidam um do outro, né? Eu acho que isso é bom. Então, assim, companheirismo, né? O companheirismo, mas não colocar todo o peso no outro. Não... A palavra companheiro, ela vem de companhia, que no meio da palavra tem a palavra pão. Então, com pão ia, porque antigamente ficavam aqueles navios meses em alto mar. E o único alimento que não estragava era o pão. Então, eles falavam com pão iam com o mesmo pão, né? Então, aí deriva a palavra companhia. Que legal. Vão com o mesmo pão. Imagina aquelas pessoas meses em alto mar se compartilhavam o mesmo pão. Com pão ia. E a palavra companheiro é aquele que compartilha o pão com você em direção ao futuro. Então, se eu tenho um companheiro ou uma companheira, essa pessoa vai dividir comigo a construção do futuro, dos sonhos, mas ele não vai sugar a tua energia para fazer benefício só para ele. Porque você elegeu aquela pessoa para compartilhar as coisas com você. Por isso que é tão importante a gente estar centrado na gente, feliz, se amando, com a autoestima lá em cima, olhar no espelho, se valorizar, olhar no espelho e falar assim, eu me amo como eu sou, amo meu cabelo, amo do jeito que eu tô legal, vou pôr uma roupa bacana hoje. Porque o outro vê você às vezes se arrumando e diz assim, onde você vai com essa roupa? Quer dizer, ele já tá te menosprezando, menospreza, né? Não, você precisa se prezar. Não deixa ninguém te menosprezar, te colocar para baixo, porque você está sempre aqui em cima, num degrau alto. Ninguém consegue chegar, te fazer maldade, te falar palavras negativas, te colocar defeito, te criticar. A falsa crítica construtiva, né? De novo vai comer, mas você não vê que você está ficando gordinha, não? Não é uma... Isso é uma ofensa. Então, tomar cuidado com essas coisas mascaradas. O Instagram tá bombando, já estava vendo as perguntas. Você estava lá no nosso, no Vida Melhor Oficial? Que Sim, delícia! Vida Melhor Oficial. Se você não mandou, corre lá que vai dar tempo, tá bom? Então,
Será que eu pego meu celular e vou por ele? Traz pra gente, Nicole, por favor. Mas abre aqui também na tela. A Regina diz assim: desde que me casei com meu marido, percebo que ele é muito controlador. Não sei se é porque ele é o mais velho de 4 irmãos e teve que ser responsável cedo. Será que ele sempre foi assim e eu que não percebia? Pois é, ela disse que casou, né? E só percebeu depois que casou. E aí, possivelmente, quando foi morar junto, né? Porque antigamente no namoro ficava pouco tempo junto, assim, talvez não morava junto ainda. Vale aquilo que nós falamos no começo, de você comunicar para ele que você está sentindo isso. Mas como que a gente aprende sobre relacionamento? Ninguém faz um curso, né? A gente aprende primeiro observando nossos pais, e às vezes não são relacionamentos saudáveis. A gente às vezes vê muitos nossos pais brigando, né, discutindo ali, a gente aprende com isso. E a segunda coisa que pode ter uma influência, sim, desde a infância, ele ser o irmão mais velho. E aí ele tem aquela coisa de mandar, de cuidar. E tem gente que só sabe cuidar assim, mandando. Que ele acha que se fugir a regra do que ele mandou, tá errado. Então ele perdeu ali o controle das coisas, né? Por isso o controlador. Então fala assim, olha, no seu o nome dele, né? Mas você diz assim, chama ele pelo nome, diz assim, olha, amor, como você chama, fala assim, eu sinto que você está me controlando, não precisa, eu não sou os seus irmãos, eu sou sua companheira. Então você começa a conversar e a falar sobre isso. O diálogo é muito importante, porque talvez a pessoa nem perceba, ela às vezes não faz por mal. E aí você está casada, vamos salvar esse relacionamento, falar que isso não está legal para você. E aí, às vezes, não é só uma conversa que vai resolver, tá? É 2, 3, falar de novo. Aconteceu numa festa, num almoço, quando chegar em casa, você fala assim, olha, lembra hoje quando aconteceu isso, isso e isso? Eu me senti... Aí, fala como você se sentiu. Sempre falar de você, isso é importante. Maravilha. Obrigada, Regina. Boa sorte. Gisele de Belo Horizonte. Fui demitida recentemente, queria voltar a estudar. Porém, meu marido não me apoia, pois disse que eu não iria ter mais o tempo com ele e a nossa casa. O que devo fazer? Olha, tem tanta coisa embutida aí, porque assim, o voltar a estudar, ele já dá uma desculpa assim, não, mas você não vai ter tempo na casa. Sabe o que está aí? Uma insegurança, porque ele sabe que você vai voltar a estudar, vai fazer amizades, vai conversar com outras pessoas também. Então, o que está por trás do de trás? A gente tem que sempre olhar o que está atrás, lá do de trás. Por que ele está te dizendo isso? Insegurança, tá? Medo. Então, se você recuar e falar, tudo bem, não vou estudar. Você falou isso, né? Eu não vou estudar, vou ficar aqui, tudo bem. Você fragiliza o outro e você não se coloca. Então, diz assim, não vai afetar a nossa casa, não vai afetar... Tanto porque eu não sou a funcionária aqui de casa, né? A gente divide tarefas, então não sou só eu que tenho que cuidar da casa, a gente vai dividir. E eu estou estudando para evoluir, ver um emprego melhor, um cargo melhor. Então, eu vou crescer e você também cresce. Todo mundo cresce. Então, aí, olha, você vai se posicionando. Então, ela não está estudando só para ela, está estudando para o relacionamento, para melhorar. Ela não está indo só passear lá na faculdade ou no curso, né? Então, mostrar para o outro os benefícios disso, acho que vai ajudar muito. Você acha que também ajuda a falar assim, isso, e aí falar, e se eu ceder à sua vontade, eu vou apagar, eu vou ficar triste. E eu penso que se você me ama, você não vai gostar de me ver triste, me sentindo mal. Eu vou ficar um passarinho preso numa gaiola. Exato. Eu vou ficar... Vou morrendo aos pouquinhos. Vale? E a pessoa vai mesmo, viu? A pessoa vale. Porque você vai falando as possibilidades do que pode acontecer. Porque o outro, acho que quando coloca essas regras, eu acho que não pensa... A pessoa que tem esse relacionamento tóxico com essa conduta, eu acho que não tem muita empatia, né? De se colocar no lugar do outro, não, né? Aqui ele não está pensando nela em nenhum momento. Ele está pensando na casa, está pensando no tempo de ficar com ele. Então tem um machismo embutido aí, Então né? vale a pena a gente despertar essa empatia. Exato, claro. Legal. Obrigada, Gisele. Boa conversa. Aline, do Rio de Janeiro. Trabalho em home office e uso bastante o celular. Meu namorado fica com ciúmes por causa disso e quer ficar me vigiando, pedindo inclusive a senha do notebook da empresa. Isso seria um relacionamento tóxico? É um indício do relacionamento tóxico, sim. Porque essa coisa do vigiar é invadir o seu espaço, principalmente no teu trabalho. Então, assim, não. Aqui é o meu notebook da empresa, é meu trabalho. E, pera um pouquinho, vamos conversar aqui. De onde está vindo essa desconfiança? Porque nunca fiz nada, não tenho motivo para isso, então quero entender
Porque você está me medindo com a sua régua. É nessa hora que o outro está medindo você com a régua dele. Então, se você está pensando que eu posso fazer isso, então quer dizer, né, será que ele também vai fazer isso? Então, para de me medir com a sua régua, porque eu não faço esse tipo de coisa, e respeitar o meu trabalho. O meu espaço de trabalho é respeitar o profissional que eu sou, respeitar a pessoa que está por trás desse profissional. Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Isso aqui pode parecer que não, mas aqui é um indício muito... E tem várias pessoas assistindo a gente que está passando por isso ou até coisas parecidas. Vai tomar banho, quando sai do banheiro, tá outra pessoa lá com o celular ali, porque pegou a senha em algum lugar e está vigiando. Antigamente, eu brinco quando eu dou cursos, essas coisas, eu brinco que antigamente você olhava a camisa se tinha marca de batom, ou se tinha um outro perfume, né? Ela cheirar enquanto o outro estava tomando banho. E agora não, agora é aqui, né? Eu pego a senha e vou olhar. Então, assim, eu estou comunicando para o outro também segurança. Ele está comunicando uma extrema segurança, né? Ou que tem algo aí doente nesse relacionamento. Será que ele está querendo comunicar alguma coisa com isso? De novo, o que está por trás do de trás? O que ele quer comunicar? Chama para uma conversa, se coloca dizendo assim, não, essa minha senha você não vai ter. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a gente? E fala o que você está sentindo. Perfeito. Conversa de adultos. Ciúmes é sempre insegurança, né? Eu falo que o ciúmes não existe, é um nome que a gente inventou aqui, mas o que está aqui embaixo é insegurança. Então, eu estou tão inseguro assim, com medo do trabalho, do tempo que a outra pessoa está no norte. Pode ter uma ferida aberta, às vezes, de outros relacionamentos que não foram curados. A pessoa pode ter sido traída, está com medo de ser traído de novo. Então, você só vai ser traído se você for traível. Então, se você não for esse terreno fértil, para de sofrer com isso, que isso não vai te acontecer. Maravilha. A Micaela de Campinas diz, sou dona de casa e estou em processo de separação. Meu marido alega que eu não o ajudei e, por isso, não tenho direito aos bens, sendo que eu larguei o trabalho a pedido dele. Como agir? Olha, tem bem um advogado aqui hoje. Pois é. Ele pode responder pra gente, porque acho que isso aqui vai mais de acordo com as leis, né? Tem as leis, não tem como você fugir, tá? Hoje em dia, isso aqui não tem nada a ver. Eu não ajudei, ele não quer me dar os bens. Isso aqui não existe. Coitado dele, tá? vai ter que dividir. Vai ter que dividir, sim, e certinho. E você vê, eu deixei o trabalho a pedido dele. O que começou o texto? Eu sou dona de casa e estou em processo de separação. Então, assim... Adiantou alguma coisa? Largar o trabalho e ficar em casa? Não, é aquilo, é a cena que veio na minha cabeça. É assim, a pessoa larga o trabalho a pedido do marido. O que ela vira? Um passarinho preso numa gaiola que para de cantar, para de comer, até morrer. E fez o que o outro pediu e comunicou o quê? Eu não me posiciono. Até o outro vai perdendo encanto. Vai perdendo encanto. Você sabe que outro dia eu estava falando sobre isso com um casal de amigos? A gente começa a namorar e aí se apaixona pelo cara, por exemplo, porque ele é atlético, joga futebol com os amigos, sai, faz happy hour do trabalho. Você vê o cara como um empreendedor, um cara, né, carismático, bem... Tem uma luz. Bem relacionado. Aí aí começou o namoro, aí você começa. Futebol, não vai. Não. Academia, eu vou parar. Aí o cara vai desistindo, aí ele para de jogar futebol, aí ele para de encontrar os amigos, aí ele já no trabalho já fica mais borocochô, aí já não... Aí a barriga cresce, aí ele fica sentado no sofá. Aí você fala, não gosto mais. Perdeu. Você que mandou ele fazer tudo isso, né? É uma judiação. Manda o outro mudar e depois não gosta do que fez. E você viu que quando você foi contando a cena o passo a passo certinho, você viu que a pessoa, quando vai fazendo isso, ela vai deixando de ser quem ela era? Ela vai deixando de ser a pessoa por quem você se apaixonou. Exatamente isso que eu tô falando. E aí você olha para a pessoa, não gosto mais dele. Ué, você não gosta mais dele, mas quem fez a transformação foi você que ficou enchendo a paciência dele, que não podia trabalhar, que não podia jogar, que não podia isso, aquilo. É igual esse caso aqui. O cara não deixou mais ela trabalhar, ela trabalhava e depois não quer mais. E agora não quer dividir os bens porque ela não ajudou com nada. Mas, cadê o doutor? O doutor tá com o microfone já? Vem cá, doutor. O doutor vai falar hoje sobre relacionamento profissional, de trabalho, rescisão, etc. Mas com certeza, senta aqui só um pouquinho. Com certeza você sabe dessa história. Se uma pessoa está casada
E aí o marido alega que não vai dividir os bens porque ela não o ajudou, porque ela não trabalha, ela largou o emprego por causa dele. E aí? Na verdade, a gente precisa saber qual o regime, né, que eles casaram, né? Mas normalmente é um regime de separação parcial de bens, onde metade do que foi constituído ao longo do matrimônio é metade dela e metade dele. Então, no caso aqui, metade é de cada um, provavelmente, né, eu acredito. Mas a gente tem uma outra questão. O fato dela ter se deixado de trabalhar fez com que ela possivelmente consiga até mesmo receber uma pensão na justiça na separação, porque ela não tem hoje uma profissão, porque ela era o quê? Uma dona de casa, dona de família, cuidando da casa, cuidando da família, do esposo, e aí agora ela não pode entrar no mercado, não é tão fácil. Então, normalmente a justiça acaba deferindo uma pensão nesses casos, não para os filhos, mas para a esposa, para que ela continue ali até que ela continue e consiga recomeçar. Muito bem. E se eles não forem casados no papel? Funciona da mesma forma, porque quando não é no papel, o regime, né, a união estável, o regime que a gente considera é esse de separação parcial de bens. Então, metade do que constituíram é dela, metade dele. E procura um advogado, ô Micaele, porque você tem direito, provavelmente, a essa pensão, porque você parou de trabalhar porque ele pediu. E aí agora você não vai ficar na lama de jeito nenhum. É bem por aí, né? É isso mesmo. Doutor, daqui a pouco eu te apresento decentemente. Combinado. E a gente fala sobre as relações profissionais. Combinado. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom, vamos continuar aqui com o William Sanches. A Kelly está dizendo, e quando o relacionamento com a mãe é tóxico? Ela briga e me diminui o tempo todo, mas depende do filho para tudo que precisa fazer. Isso prejudica a minha vida. O que fazer? Isso é sério, hein? Deixa eu ver se eu entendi. Ela é a nora? Porque ela tá dizendo, o relacionamento com a mãe é tóxico. Ela briga e me diminui o tempo todo. Mas depende do filho para tudo e precisa fazer. Ah, entendi. Então, quer dizer, esse relacionamento tóxico com a mãe, não é a nora não, é o filho mesmo. Vocês criaram um laço que muitas vezes passa de ser mãe e filho. Porque sabe o que eu vejo muito acontecer como terapeuta, né? Eu vejo isso, às vezes, os relacionamentos eles se estendem tanto que às vezes a mãe passa a ter aquele filho até como um marido psicológico, sabe? Que faz tudo. E o filho, por ser o guardião da casa, às vezes não tem mais o pai, né? Por fazer tudo, por ser o bonzinho para todo mundo e tal, para mostrar que ele é o herói. Então tem muita gente que tem essa coisa do herói. Acaba fazendo tudo para a mãe. Com o passar dos anos, isso se torna um relacionamento doentio. Se torna um relacionamento que não tá bom nem para um, nem para outro. E o que ela vai fazendo, a mãe? Ela começa, sabe assim, a alfinetar, ela começa a xingar, ela começa a maltratar. E aí o outro, que quer ser amado, quer ser aceito, começa a fazer mais. E aí começa a dizer, eu não sou reconhecido. Ela depende de tudo, de mim e tudo mais. É a relação tóxica igualzinho a gente está falando desde o começo. Exatamente. Quer dizer, você faz pelo outro, você diminui o outro. Então, o filho faz tudo para a mãe, porque a mãe não tem condição de fazer ou não quer fazer. Ela se sente nada. Aí ela, para se sentir um pouco melhor, porque ela está aqui embaixo, para ela chegar aqui no mesmo lugar, ela começa a tentar diminuir esse. Já que ela não consegue subir, ela tenta diminuir esse aqui. O passarinho, quando está no ninho, está com os ovinhos ali, quando o passarinho nasce, a mãe vai lá dar comidinha e tal, mas quando ele já tem as penas e estão prontos para voar, ela para de deixar comida. Porque o pássaro precisa aprender a voar. Então, às vezes, a gente vai prolongando muito esses relacionamentos. Ninguém está falando que não é para você ajudar, ninguém está falando que é para você abandonar. Não é nada disso que a gente está dizendo aqui. Mas a gente precisa ter um relacionamento mais saudável. Até para a mãe se sentir valorizada, aprender a fazer várias coisas que ela pode fazer, né? E parar de achar que amor é só o outro ir lá e fazer alguma coisa por ela. Ah, não, mas eu vou ficar aqui porque ninguém me ajuda. De novo, fazendo o papel de vítima. Exatamente. Eu tô dando uma olhada aqui, porque a produção pediu para eu ler 2 comentários que chegaram aqui no meu Instagram. Que foto linda. Deixa eu achar aqui, mas eu não tô vendo. Ah, tá aqui. Cadê? É esse aqui? É. Não, esse é a publicação. Esse é a publicação, que aí você pode mandar aqui a pergunta, tá? Mas a produção falou para eu ler 2 comentários aqui no meu Instagram, mas eu não tô encontrando qual exatamente... Ele tá falando que não consegue descer por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu não estou encontrando. Mas espera aí que eu já vou procurar. Olha, tem aqui, esse aqui achou? da Paty, olha.
Ah, da Paty, vamos lá. Minhas irmãs sempre estão debochando de mim. Acho isso um assédio moral. Elas estão sempre fazendo me sentir inútil, riem de mim, me chamam de irresponsável. Eu queria saber o porquê dessa atitude delas. Obrigada. Pena que ela não fala a idade, né? Pra gente poder... Não, mas dá pra gente ter uma saber ideia pouquinho se a gente olhar aqui pela foto. a foto dela, olha. Então, Paty, uma coisa que as pessoas fazem muito quando elas querem diminuir o outro é porque elas estão com uma autoestima tão ferida, elas estão com uma autoestima tão baixa, ela não está sentindo nada. Aí, para ela se sentir um pouquinho, ela tem que diminuir o outro. Nas relações de irmãos, isso às vezes acontece, porque eu quero ser mais amado pelo pai, mais amado pela mãe, eu quero ser o mais inteligente, eu quero tirar a nota melhor. E aí começa que eu não consigo atingir esses objetivos. E o que eu faço? Eu começo a diminuir o outro, colocar defeito nele. Então, qualquer coisa, derrubou um copo com água, falar, lá, tá vendo? Ela é a desastrada, ela quebra tudo. Tem pais que fazem isso também. Ah, não repara na minha filha, não, ela é assim mesmo, ela quebra tudo. Então, você compra, às vezes, essa ideia, cresce como adulto e continua isso como uma verdade absoluta para você. Então, se você souber quem você é, tá tudo bem. Agora, na sua pergunta, por que será que elas fazem isso comigo? Olhe para elas. Às vezes, você dentro, dentro da profissão, você está um pouquinho mais em destaque, ou no seu relacionamento, você conseguiu um relacionamento próspero, elas ainda não. Então, elas vão ter que sempre colocar um defeito para colocar você lá para baixo. Agora, você não é um terreno fértil para aceitar essa semente podre, né? E aí, essa semente não vai germinar em você, porque você não vai aceitar esse tipo de coisa. Perfeito. Mas tem que se blindar muito, porque... Machuca. 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 Não é fácil. Ainda mais de quem a gente ama muito. Então, é um treino. Então, eu sou quem eu sou e permito que o outro seja quem ele consegue ser. Porque elas, irmãs, estão sendo quem elas conseguem ser. Elas estão num nível de evolução que elas ainda não perceberam que não precisa diminuir o outro para eu ser bacana. Então, a gente, às vezes, tem que ter pena de pessoas que pensam e fazem assim. Olha, a Eliane diz assim, eu sou casada e meu marido fala que não vai dividir nada comigo, que eu nunca trabalhei e tenho 3 filhos com ele. Até os filhos, ele fala que não são dele. Vai fazer o DNA para saber se é dele ou não. O que eu faço nessa opção aí? Que eu já estou cansada dessa vida. É um relacionamento tóxico, é um relacionamento que está em constante ameaça, então ele está ameaçando. Importantíssimo, comunicar às pessoas, ou seja, a família. Então, para as pessoas saberem o que está acontecendo, não no sentido de fofoca, não é isso. Não é chegar lá, ficar fazendo fofoquinha, não. É comunicar, ó, está acontecendo algo sério em casa e eu preciso que vocês saibam que isso esteja acontecendo, né? E essas ameaças, essas coisas, o que ele está comunicando? Será que esse relacionamento acabou? Porque chega um determinado momento que a pessoa não tem coragem. O homem, às vezes, ele não fala o que está sentindo, ele fica rodeando, sabe? Fazendo um monte de coisa em volta e não fala o que está sentindo. E ele pode estar comunicando, sim, que esse relacionamento terminou, que ele não quer mais estar ali. Né? Então, cabe sim tentar restaurar esse casamento, tentar a comunicação, mas também olhar o que está acontecendo de uma forma mais madura, porque essa ameaça que ele está fazendo, ele está coagindo ela. Então, os filhos não são meus, eu vou fazer o DNA, você vai ficar sem nada. É o tóxico, ele ameaça o outro, ele pressiona a outra pessoa. Uma frase que o agressor usa muito é, você nunca vai achar alguém que te ame como eu. Isso não é amor, sabe? Isso é uma ameaça. E, na verdade, a ameaça enquadra-se, inclusive, na Lei Maria da Penha, né, doutor Tali? Isso é violência emocional, tá? É abuso emocional. Então, violência não é só física, a emocional também enquadra-se na Lei Maria da Penha. Eu vou até te dar uma dica. Entra no Instagram, que chama O Limite do Amor. São advogadas, é um grupo, tem advogadas, tem psicólogas também, mas são voluntárias que amparam mulheres em situação de violência. Pede um help. A gente não pode ficar sozinha numa situação como essa, tá bom? Isso te destrói, isso te machuca de uma forma que é difícil levantar sem ajuda. Então, segura a mão dessa turma. E pedir ajuda que não é vergonha para ninguém. Para ninguém. Outra coisa também é... William, leia os livros dele, que é muito bom. E procure grupo de apoio, se você puder ir a algum presencial. Tem Mulheres que Amam Demais, que eu acho bom.
Eu não conheço muitos, mas assim, o amor exigente, apesar da gente falar sempre que é muito ligado à dependência química, ajuda muito a gente a entender quem a gente é, o nosso real valor e aprender a colocar limites, né? Mas eu vou te passar aqui o contato do William. Você atende online? Não, eu não atendo mais. Hoje eu estou com os cursos online. Ah, então, mas os se fizer um vídeos. curso, a pessoa... Nossa, melhora muito. Ah, então Porque maravilha. a gente trabalha muito esse resgate de quem eu sou, sabe? Dessa reprogramação mental, de não aceitar esse tipo de coisa. Então a pessoa encontra tudo no meu site. Muito Perfeito. fácil. E eu vou passar para você, o site é William Sanches, William com 2 L's, tá? .com.br e William Sanches Oficial. William, Instagram. é o Instagram William Social. Sanches Pode Oficial. entrar no Instagram. Todo dia tem um vídeo ali que ajuda a pessoa a melhorar. Quero te dar um minutinho para dar um recado final, mas se for possível, que eu acho que ia ser bem proveitoso, eu vou até ler aqui uma história, porque eu acho que esse recado pode ser para as mulheres que conseguiram sair de um relacionamento, mas não mudaram o padrão, tá? E de repente deixar aí um recado para elas. A Lu diz: vivi 3 anos de relacionamento abusivo, consegui me livrar dele, forjando uma traição da parte dele. Depois me envolvi com uma pessoa e me assustei, pois as atitudes que o meu ex-relacionamento tinham estavam em mim. E eu comecei a intoxicar o meu parceiro. Hoje estou em uma luta grande para me transformar e mudar. Não está fácil. Amo, mas preciso fazer mudanças. Ninguém diz que é fácil, né? Ninguém diz que é fácil. A gente precisa treinar e ter clareza daquilo que está acontecendo. Então, quando você sai de um relacionamento, não cicatriza aquelas feridas, o que você está fazendo? Você está indo para um outro relacionamento com essas feridas abertas. Você vai repetir o padrão. É impressionante que quem olha, às vezes, de fora, fala assim: mas parece a mesma pessoa, até fisicamente é parecida, né? A pessoa repete aquilo sem perceber aquele padrão, porque a tua energia conecta. Você não vai mudar o teu mundo exterior sem mudar aqui esse mundo interior. Então, esse mundo interior precisa passar por um processo de cura. E isso é um tratamento mesmo. Se você precisar, procure profissionais, assista vídeos que vai te puxar para cima. Se relacione com pessoas, colegas, amigos, que também te coloquem para cima, que não te coloquem para baixo. Então, pessoas que vão te elevar, te ajudar nesse nível. Mas saiba que nesse caminho todo, você precisa ser a sua melhor companhia. Porque se você não se amar, ninguém vai chegar e vai te amar dessa mesma maneira. Então, ó, eu me amo, tá tudo bem. Guarda essa frase, eu me amo e tá tudo bem, eu me amo, só aceito melhor. Perfeito. Sinta essa paz aqui dentro, você vai se conectar com pessoas muito bacanas. É isso. Ele é maravilhoso, né? É Eu muito adoro estar maravilhoso. aqui com Onde que tá você meu coração? Aqui, coração com coração. Obrigado.